Pai do Senhor, mais uma vez a todos. Tome aí o seu assento em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero uma vez mais dar a todos boas-vindas à casa do nosso bom Deus, à casa do nosso Pai, que é nossa casa também, não é? Isso. Quem veio assistir o culto, diga amém. Amém. Isso. Tá bom. Faz mal. Cada um vai receber de acordo à medida da sua fé. Quem veio assistir o culto, diga amém. Apanharam. Quem veio assistir o culto, diga amém. Ninguém veio assistir o culto. Então vamos lá, vamos procurar um outro grupo. Quem veio fazer o culto? Quem veio ser o culto? Quem veio dar culto? Eu vim fazer o culto. Amém. Então você veio fazer o culto e ser o culto. Graças a Deus por isso. Amém. Veja, finalmente nós vamos começar hoje uma jornada aí de 4 domingos em que estaremos nessa super série que é denominada Segundo Nível. Amém? Quando nós falamos sobre segredos para o próximo nível, nós podemos também, se quisermos, colocar os segredos para a grandeza. Amém? Na verdade, os generais da fé do nosso tempo, eles apontam aquelas coisas que nós vamos, princípios que vamos estar a trazer aqui nos próximos domingos, como um dos principais segredos que os levou e que os leva até hoje a se tornarem grandes, amém? A terem resultados, a terem frutos, a terem colheitas abundantes. Eu aconselharia, e vejo até pessoas que, não sei se pastor que não tem prestado atenção, nunca trouxeram um caderno, hoje trouxeram. Aconselharia você a fazer o mesmo, comprar um caderno, uma agenda, uma esferográfica e anotar. Eu costumo sempre dizer, a tua mente é muito boa, mas ela não vai absorver tudo. E vai ter um momento que você vai escrever, e aquele culto, falaram algo. É tanta informação na nossa mente que acabará às vezes por se perder. Mas se você for para as tuas notas, aquele culto que falaram sobre isso, eu anotei, é isso aqui, amém? Então, veja, o pastor dizia que os generais da fé vão apontando alguns desses princípios como sendo as chaves, os códigos que os ajudaram durante muito período e os ajudam até hoje a cada vez mais crescerem, evoluírem, progredirem, terem frutos, terem resultados, amém? E fora isso, os princípios que vamos estar a trazer durante esses 4 domingos são coisas que se espera ver, que a sociedade em si espera ver, espera notar de forma normal, de forma natural, de forma comum e constante na vida de um crente, amém? Um bom crente, ele tem de reproduzir com constância no seu dia a dia as coisas que nós vamos falar durante esses 4 domingos, amém? Por domingo estaremos falando de um princípio, e o primeiro princípio que nós vamos falar hoje é sobre honra. Amém? Pensei que eu ouvi um amém mais forte. Amém. Hoje nós vamos falar sobre honra. E eu confesso que costumo sempre dizer, quando eu falo sobre honra, por razões de várias índoles, que a nossa geração, não significa que a gente seja, amém? Mas a nossa geração, infelizmente, eu preciso dar aí a mão à palmatória, é a geração mais desonrosa. Porque tem coisas que nós hoje reproduzimos, por exemplo, que os nossos pais e avós, no tempo deles, mesmo sem terem acesso aos códigos que nós temos, tal como temos, eles não faziam.
respeitar. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando se cantava, por exemplo, o hino nacional, todo mundo tinha que ficar parado. Eu me lembro, inclusive, que quando tivesse um cortejo fúnebre, nós parávamos. Muitos são jovens, estão a falar essas coisas, o pastor está a falar, isso aqui é do tempo dos avós. Era assim. Não importa a escola, onde for, estás atrasado para o serviço. Estão a hastear a bandeira, nós fazíamos o quê? Parávamos no passeio. Os carros paravam. Entrou o professor na sala, entrou visitante na sala, até a tia da limpeza entrou na sala, todo mundo fazia o quê? Hoje você vai no colégio, não sei lá o que, vai na escola, não sei, entrou alguém, não tem educação, né? Não tem só falta de educação, há muita desonra. Entrou alguém na sala, os alunos estão todos sentados e a pessoa está aí a comunicar com eles como se fossem o quê? Semelhantes. Esse é o mal da nossa geração. Tratamos, por exemplo, na comunicação, tratamos nossas autoridades por tu. Professor, pai, pastor, padre, presidente. Quero falar contigo. Eu te disse. Eu te falei. Você vai ver, por exemplo, a Bíblia aponta que isso, o Espírito de Deus me levou a ver isso hoje de manhã. O Espírito de Deus trouxe esse entendimento e me levou a ver isso. A Bíblia aponta que Jesus tinha nome, não tinha? O nome dele qual era? Jesus. Jesus quê? Jesus Cristo. Mas a Bíblia aponta que 99% das vezes que as pessoas se comunicaram com ele, lhe tratavam de Senhor, Mestre, Rabi, Raboni. Mas ele tinha nome. As pessoas quase nunca o tratavam de Cristo ou Jesus. Não era respeito só, era honra. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 7, a Bíblia vai falar: a ninguém devais nada, a quem tributo, a quem honra. A Bíblia coloca a honra como uma obrigação. Por isso é que Paulo vai dizer: a ninguém você deve dever. Dívida é obrigação. Eu só devo a alguém quando eu tenho a obrigação de devolver aquilo, de pagar aquilo. Então, diferente, eu já vi pessoas a escreverem, por exemplo, não se honra quem não honra ou não se honra. Veja, mesmo que a pessoa é desonrosa, se está numa posição que merece ser honrada, você deve honrá-la. Honra é diferente de respeito. Nós já ouvimos pessoas a dizerem, por exemplo, respeita para ser respeitado, né? Dá-te ao respeito para te respeitarem, me respeita para eu te respeitar. O respeito pode ser condicionante do merecimento. Eu ter ações respeitosas para que eu tenha a contrapartida do respeito. A honra é completamente diferente. Quer eu concorde com as ações dessa autoridade, quer eu não concorde, há uma estação em que a Bíblia me obriga a continuamente fazer o quê? Honrar aquela autoridade. A Bíblia coloca, por exemplo, nós vamos encontrar em várias passagens, alguns grupos de pessoas na categoria de que devem ser honrados. Pai, mãe, autoridades, por exemplo, governamentais. Alguém que está numa posição de autoridade sobre a tua cabeça, o teu chefe, o teu patrão, o teu padre, o teu papa, o teu bispo, o teu pastor. A esses, por exemplo, Timóteo vai falar no livro de 1 Timóteo, capítulo número 5, versículo 17, que os presbíteros, e aqui a palavra presbíteros, Timóteo estava a dizer, na verdade, os sacerdotes, aqueles que estão a tempo inteiro a cuidar da casa do Senhor. Timóteo vai dizer que esses tais são dignos de dupla honra.
Veja, no original, aqui a palavra dupla honra significa duplos honorários, duplos pagamentos. Ou seja, quem está como Paulo, por exemplo, estava, como Timóteo e alguns outros apóstolos, a tempo inteiro dedicado pelo ministério, devia ser honrado de tal maneira que quando chegasse a altura de se lhe fazer o salário, porque a Bíblia vai falar que o obreiro é digno de quê? Quando chegasse a altura de se lhe fazer o salário, ele devia receber 2 salários. Veja, a Bíblia está dizendo que aqueles que estão a tempo inteiro, integral, a cuidar do ministério, a alimentar as pessoas, a instruir as pessoas na doutrina, como era o caso deles, devem ser honrados de tal maneira que a recompensa dele deve ser dupla. Mas nós vamos ver nos nossos dias que quando você honra muito, por exemplo, alguém, principalmente na igreja, as pessoas vão te chamar de, sei lá, graxista, bajulador. Mesmo às vezes quando você tem um assessor, que tudo o que ele está a fazer é honrar a posição que você tem sobre ele, as pessoas, hoje, tudo por tudo ficou o quê? Baju. Se você fizer um elogio a alguém, lambe-bota, bajulador. Mas as pessoas precisam entender que às vezes nós não somos iguais. Você pode ser só uma pessoa desonrosa e eu ser uma pessoa honrosa. Uma pessoa que respeita, que valoriza pessoas que estão numa posição de quê? De autoridade sobre a minha cabeça. Hoje, um dos grandes problemas, por exemplo, da desonra, você encontra até mesmo na fala. O pastor falava há pouco tempo, a vossa atenção para mim no nome de Jesus. O pastor falava há pouco tempo, por exemplo, sobre a forma como nós, muitas das vezes, nos dirigimos a algumas pessoas. Te esperei, te falei, quero falar contigo, quero falar com você. Isso não é uma forma correta. Não é aula de língua portuguesa, mas eu quero aqui enfatizar isso. Porque vocês sabem que o pastor costuma sempre falar que um dos nossos principais propósitos enquanto igreja é fazer o quê? Formar o quê? Bons cidadãos para a sociedade. Ou seja, as pessoas não vão olhar só e te distinguir porque você tem um bom carro, um bom trabalho, uma boa empresa. Mas há coisas que as pessoas têm que conversar, chegar ao pé de ti e sem que você diga que eu sou de Cristo, as pessoas olharem para ti e verem luz em ti. As tuas ações, as tuas atitudes, a tua fala, o teu comportamento. Essa, pegando um pouco do gancho do que pregamos na semana passada, é uma das formas de nós sermos luz para a sociedade. Porque o que nós vemos lá fora, e eu vou falar de algumas coisas que eu vi muito acontecer, e hoje de manhã o Espírito de Deus fazia algumas dessas coisas irem surgindo. Tudo que o pastor está falando agora não estava no meu esboço da mensagem, são coisas que hoje, enquanto meditava, porque o pastor medita sempre, estou a tomar banho, estou a meditar, acordei, por exemplo, você acordou, mas ainda não acordou, mas hoje eu vou pregar o quê? Eu vou pregar sobre isso, eu vou falar sobre isso. E ficamos aí a conversar e o Espírito de Deus foi fazendo fluir algumas coisas. Por exemplo, hoje você encontra muita fala de desonra. Você vai ver, vou dar aqui um exemplo, deixa ver um músico assim, nós na gíria falamos que está batendo, um músico que está batendo, conceituado. Não é os Bad Ben, é um músico assim, mais velho, vamos lá, deixa eu dar um nome aí. Pronto, Paulo Flores, um exemplo, né? Todo mundo conhece Paulo Flores aqui, né? Você vai encontrar alguém que, por exemplo, vai ver o Paulo Flores numa boa posição. Paulo Flores, Júlio da Cunha, Matias Damasio, Anselmo Ralph, numa boa posição, com um bom carro, uma boa casa, um bom status, ganhou prêmios, papapá. E a pessoa está ali no meio de amigos, ele vai dizer assim: quem? O Yurito. Yurito é mocaçula, eu via, aquele cresceu comigo, andava roto comigo no bairro, comia na minha casa, na casa dele faltava comida, todos os dias estava na minha casa. Mas hoje é alguém que o passado já não faz parte do presente, está numa outra posição, cresceu, evoluiu, mas o amigo dele está fazendo questão de mostrar nas pessoas que eu tenho ligação com ele, e não é de hoje. E ele vai ligar para o Yuri. Às vezes um político, por exemplo, cresci com Adão da Almeida no bairro Popular,
Manadão era monengue, eu é que lhe mandava ir comprar não sei o quê. Mas hoje o Manadão já não é tão dengue. É o secretário de Estado, chefe da Casa Civil, Casa da Segurança do Presidente da República. Mas ele, quando for ligar para provar nos amigos, Mocassule, é como? Então, não, aquele não é mais o Tocassule. Quando você vai na escola de alguém, aquela pessoa é professor, pode ser teu amigo. Quando você chegar lá, você tem que lhe tratar, senhor professor. Quando você for no centro médico, no hospital, pode ser teu amigo. Quando você chegar lá, aqueles chamam doutor, enfermeiro, você tem que lhe tratar doutor, enfermeiro. Quando você for, seja lá engenheiro, arquiteto, mecânico, no ofício daquela pessoa, você que conhece aquela pessoa, deve ser a primeira pessoa a ensinar as pessoas à volta como tratarem aquela pessoa. Porque o que vai acontecer é que todo mundo vai falar, se o irmão dele, a mãe dele chega aqui e diz assim, quero falar com o doutor Joaquim, quem sou eu para não tratar de quê? De doutor Joaquim. O que todo mundo às vezes hoje quer fazer, eu já vi N episódios desses. Lembro-me de um dos casos, era de alguém que conhecia o Preto Show, estávamos num sítio qualquer, e ele queria fazer questão de provar nas pessoas que conhecia. E o Preto Show não bate muito bem. Quando ele ligou, ele atendeu, e a forma como aquela pessoa começou a falar, o Preto Show lhe tratou com uma frieza tal que a pessoa passou só vergonha desnecessária à nossa frente. Porque às vezes o que acontece? Há pessoas que já passaram por tantos episódios que já entendem que tem pessoas que querem provar nas outras pessoas que eu conheço, fulano. Esse é meu puto. Não, já não é teu puto. Esse é meu caçule. Já não é teu caçule. Cresceu, evoluiu, está numa outra posição. Chegaste na Sonangol, ele é engenheiro lá. Eu quero falar com o engenheiro Joaquim. Posso falar? Nem importa se é teu marido, nem importa se é tua esposa. No ofício, você tem que tratá-lo tal como ele é. O que nós encontramos nos dias de hoje é gente a pensar que nós somos todos iguais. Alguém falou amém. E nós não, olha, todos podem ser pastores, mas nem todos os pastores são iguais. Eu não sou igual ao senhor Rosário Neto, de forma alguma. Por isso é que eu lhe honro até no osso. Porque você vai descobrir daqui a nada que o que você honra, a unção que você vai honrar, a unção que você vai respeitar, vai te colocar na posição que você quer chegar. Por isso é que os generais da fé, por exemplo, um dos meus mentores, vocês vão conhecer, o pastor fala muito dele aqui, chama-se Joshua, apóstolo Joshua Silman. É um nigeriano. E ele conta que no princípio do ministério havia um servo de Deus sul-africano que já morreu, mas era um cara que era portador de uma unção terrível, terrível. E o apóstolo Joshua conta que a igreja estava sem dinheiro. E esse homem, o nome deles acho que era Cubos, um cara assim, branco, usava assim cabelo grande, parecia, aqui tem muito jovem. Vocês já viram aquele filme do Van Damme, que ele ainda usava cabelo, tinha assim um puxinho? Alguns viram. E aí ele tinha um cabelo assim, mas era portador de uma unção terrível. E o apóstolo Joshua conta que quando ele ia fazer uma conferência na África do Sul, ele foi falar com as finanças da igreja. Quando é que temos Y? A igreja vai sentir virtude, mas eu quero ir para essa atividade. A igreja comprou o bilhete, ele foi para a África do Sul. Mas quando ele chegou na conferência, as pessoas na conferência já lhe conheciam como pastor, como homem de Deus. Mas ele chegou, entendendo a grandeza daquela pessoa, ele disse: eu não quero enfrentar ele em frente, quero servir nessa conferência. Tem cadeira para montar, tem lugar para... Pronto, já tinha uma organização, a organização já tinha feito quase tudo. Então, no decorrer da conferência, ele ficou protocolo. Quando as pessoas caíam, quando as pessoas manifestassem, ele estava ali com os obreiros a levar. Enquanto estava todo mundo o quê? Focado em querer receber, ele estava focado em querer servir a unção daquela pessoa. E Deus, ele conta que Deus lhe honrou de tal forma que no final do culto, aquele homem lhe chamou e
impôs as mãos sobre ele. Por quê? Porque não significa que as outras pessoas não estavam a honrar. Até na honra existem dimensões de honra. Quem veio me ouvir, veio honrar minha unção. Mas há quem está a fazer mais do que me ouvir. Há quem está a fazer algo que não era a competência dele fazer. Por conta disso, no final do culto, o Espírito levou aquele homem de Deus, chamou-lhe e levou no off, gabinete, sentaram, conversaram, orou sobre ele, fez transmissão de unção. E hoje, por exemplo, na Nigéria, você tem generais como o pai do meu pai, Dr. Paul, Bishop David Odepo, David Biomente e outros mais velhos já. Mas depois há uma segunda geração, que é aquela geração que vai pegar o bastão quando esses generais Deus os levar. E no top 5 dessa geração, o nome do apóstolo Joshua se encontra. Porque ele conta que uma das coisas que ele mais fez era procurar, por exemplo, homens de Deus que estavam numa posição que ele queria estar, e ele servia a unção daquelas pessoas. Semeava, trabalhava na igreja, ajudava nas atividades, ajudava nas conferências, publicitava alguma coisa. Ele estava a procurar sempre servir a unção de alguém, manifestando honra, porque ele sabia que a qualquer altura, não era só a força da oração dele, a qualquer altura, toda a semente de honra que ele estivesse a depositar na vida de alguém, haveria de fazer o quê? De ser transferida para a vida dele. Então você vai encontrar N pessoas que vão nos contar, e daquela hora nós vamos entrar em algumas passagens, N pessoas que vão nos contar que um dos segredos para a grandeza é honrar. E veja, por exemplo, você tem um negócio. Eu gostaria muito, esse exemplo é um dos exemplos que está no meu espírito desde que eu estou a preparar essa mensagem. Por exemplo, você tem um negócio. Deixa aqui fazer uma colocação. Alguém já viu aqui? Tenham paciência hoje, amém? Pastor hoje veio na unção de professor, é? Tenham paciência. Daqui a nada vamos mudar já. Mas eu quero ser calmo para você ouvir. É isso, eu não quero muito oba-oba hoje. Eu quero mesmo estressar isso para perceber. Mas não é para dormir, amém? É. Olha para o teu irmão da esquerda e fala, não é para dormir. O da direita também fala, não é para dormir. Diz, ai de ti, que eu te apanhe dormindo. Eu te darei um grande beliscão. Isso, fala, ai de ti. Fala por detrás, fala para, ai de ti. Ai de ti, ai de ti. Ai de ti. Isso. Amém. Por exemplo, o pastor dizia, eu não sei se vocês já viram estilistas pequenos a fazerem desfiles com estilistas já conceituados. Normalmente o que é que acontece? Existe alguém que é estilista, tem uma marca, às vezes até é melhor a confeccionar do que alguém que já é conhecido e famoso, mas ele entende que aquela pessoa, aquela marca, aquele estilista está numa posição de destaque que eu ainda não estou. E o que é que os estilistas fazem? Eles vão procurar aquele estilista grande e eles pedem aquilo que se chama apadrinhamento. Ele se achega ao grande para ouvir do grande o que é que você fez para ser conhecido. O que é que você fez para vender? O que é que você fez para ter essa qualidade? O que é que você fez para o teu produto chegar no sítio Y? O que é que você fez para isso, aquilo? E aquele estilista que já é conhecido apadrinha o estilista que às vezes é bom e às vezes é melhor do que ele, mas que ainda não é o quê? Conhecido. E muitas das vezes, o que é que eles fazem? Fazem uma coleção juntos para o pequeno, amém? Aproveitar da graça do grande para poder ser o quê? Conhecido. Mas esse pequeno só aproveita da graça do grande porque ele teve a humildade de honrar a graça do grande, de reconhecer que fulano está numa posição que eu ainda não estou, fulano está num patamar que eu ainda não cheguei, fulano já alcançou algo que eu ainda não alcancei, então deixa-me associar e honrar isso. Porque veja, há pessoas que às vezes, por exemplo, no caso dos músicos, há músicos que às vezes dizem, fulano tem uma voz muito podre, fulano não canta bem, mas é alguém que vende, é alguém que lota show, é alguém que vende espetáculo, tem alguma coisa boa que aquela pessoa está fazendo.
Ao invés de nós pegarmos flechas e apontar, devíamos sentar com quem se mantém até hoje em destaque, para aprender qual é o segredo para o meu negócio continuar o quê? Destacado. O que eu costumo normalmente aconselhar as pessoas, empresários inclusive, não importa o ramo que você está, se você viu alguém que você gostaria de ser como, se esforce para conhecer aquela pessoa. Se esforce para sentar com aquela pessoa. Se esforce para... Mas o porquê que muita gente não faz isso? Porque nós somos muito orgulhosos. Um dos nossos grandes problemas é acharmos que não precisamos de ninguém. Acharmos que não precisamos de nada. E é por conta disso que o próprio Deus muitas das vezes resiste o nosso crescimento, resiste a nossa evolução, resiste a nossa prosperidade. Por quê? Porque nós não temos aquele toque das pessoas que Ele quer colocar na posição de destaque. Ontem eu falava com meu sogro, nós conversávamos, vídeo chamada, e o sogro falou uma coisa que eu falei, cara, se ele tem que vir para aqui, vai ser diácono. Chamar já apóstolo Sabino. Ele disse algo, conversávamos sobre várias coisas, ríamos um pouco, depois ele ficou sério. E ele disse, olha, mas agora sério, sobre todas as coisas, uma das coisas que eu gostaria de vos pedir e tal, era que vocês procurassem ser modelos. E ele disse algo que chamou a minha atenção. Ele disse, não é que o cara tem razão. Ele disse, para Deus o mais importante é o teu coração. Ou seja, você pode ser uma pessoa que está cometendo muitos erros, muitas falhas, mas se o teu coração for um bom coração, para Deus isso é o mais importante. Eu vou lapidar os teus erros, vou lapidar as tuas falhas, porque o teu coração é um bom coração. Eu posso te prosperar porque o teu coração é um bom coração. Eu posso te tornar rico porque o teu coração é um bom coração. Eu posso te colocar chefe porque o teu coração é um bom coração. Você pode ter dificuldades, vícios do álcool, vício do cigarro, vício de mulher, vício de homem, vício de mentir, pode ter uma série de coisas, mas o teu coração, como é um bom coração, eu posso fazer o quê? Investir em ti. Veja, tão logo falávamos sobre isso, automaticamente eu comecei a viajar pela Bíblia. Cristão como sou, não tinha que procurar modelo em outro lugar. E comecei a ver homens como Moisés, Abraão, Jacó, entre outros. Todos tinham erros, falhas. Mas você vai ver que haviam vários momentos que o coração deles falava mais alto. Moisés, todo mundo dizia, não, Moisés é colérico, é homicida. Mas quando Deus disse, vou matar todo mundo, Moisés estava a dizer, Deus, não te atrevas em matá-los. Se ele é homicida, sabe o que o homicida gosta? Matar pessoas. Se ele fosse homicida como todo mundo diz que ele era, ele ia dizer, Deus, adorei essa ideia, mata. Até porque esse povo está me dando muito trabalho, até porque esse povo está me dando muita dor de cabeça. O projeto de matá-los é um bom projeto. Mas o que subsaiu aí? A manifestação do coração de Moisés. Então veja, por que o pastor está a falar isso? Porque tem muita gente que quem lhe resiste a prosperar, a crescer, a evoluir, a dar certo, é o próprio Deus. Por causa de quê? Do mau coração. É uma pessoa desonrosa, é uma pessoa que fala mal de todo mundo, é uma pessoa que não celebra ninguém, é uma pessoa que não se alegra com a conquista de ninguém, não se alegra com a vitória de ninguém, não se alegra quando os outros dão certo, quer sempre que seja ela dar certo, quer sempre que seja ela ter, quer sempre que seja ela conquistar, quer sempre que seja ela prosperar. Por que Deus vai colocar grandes coisas nas tuas mãos se você nem tem a capacidade de celebrar a conquista do teu próximo? Provavelmente esse é o grupo de pessoas que, quando o próprio Deus se encarregar de promovê-las, vão se esquecer, inclusive, que tem a mão de Deus naquilo que estão a viver. Por essa razão é que você vê, inclusive na igreja, até o testemunho das pessoas, o pastor é que tem que contar. Elas vão ter como pastor e dizem, Deus fez isso na minha vida. Mas elas não vêm em público para dizer, Deus fez isso na minha vida, obrigado. O que isso manifesta normalmente nesse grupo de pessoas? Um grande nível de desonra. O pastor dizia, há um grupo de pessoas que estão postos sobre a nossa cabeça, que nós somos
de acordo com as Sagradas Escrituras, não é uma opção. Nós somos obrigados a honrá-los. Teu chefe, você tem que lhe honrar. Teu patrão, você tem que lhe honrar. Teu pai, tua mãe, você tem que lhe honrar. Teu pastor, você tem que lhe honrar. Não, o nosso grande problema, por isso é que o pastor começa a falar logo da minha geração, o irmão dele está a rir, porque temos muitos problemas. Por isso é que o pastor começa logo a falar da minha geração. O nosso grande problema é achamos que todos estão errados e nós estamos. Uma grande dificuldade para ouvir chamada de atenção, uma grande dificuldade para ouvir repreensão, uma grande dificuldade para sentar e obedecer cegamente, caladamente. Por exemplo, no caso, o pastor falou há pouco tempo de 1 Timóteo 5,17, que fala dos presbíteros. Por exemplo, no caso dos presbíteros, aqui estamos a falar de pastores, servos de Deus e igreja. Porque lá fora acontece muito isso. O chefe fez alguma coisa, eu não concordo. Você pode não concordar com algumas coisas que o chefe fez. Você pode não concordar com algumas coisas que o presidente da república vai fazer. Você pode não concordar com algumas coisas que os ministros vão fazer. Você pode não concordar com algumas coisas. Eu estou a ver pessoas a dormirem, não durmam, por favor. Você pode não concordar com algumas coisas que os deputados vão fazer. E por que você pode não concordar? Porque todas essas pessoas que o pastor acabou de falar, deputados, ministros, presidentes, o poder que eles estão a exercer não é um poder deles. De quem é esse poder? Come on, somebody. É teu. Os deputados são teus representantes. Por isso é que você lhes votou. O presidente da república é teu representante. Por isso é que você lhes votou. Por isso é que você vê que as pessoas, quando não estão de acordo com alguma ação, vão para a rua e fazem o quê? Você pode discordar com a aprovação de uma lei. Por quê? Porque aquele é o teu poder que foi transferido para eles para te representarem em teu benefício e não em benefício deles. Mas veja que, por exemplo, há um limite do respeito que deve se manter. Eu reprovo a lei, mas eu honro a pessoa. Mas no caso, por exemplo, da igreja, você não pode reprovar o teu pastor. Você já viu história de... Não, ontem pediram dízimo, vamos manifestar? Não, pintaram a igreja de amarelo, eu queria de vermelho, vamos manifestar? Por que, pastor, que eu não posso? Porque o governo secular, ele é democrático. O pastor já ensinou isso alguma vez a alguns obreiros. Mas o governo ministerial, ele é teocrático. Ou seja, a teocracia pressupõe que o governo das igrejas não é um governo estabelecido pelos homens, mas estabelecido por Deus. Então, quando se tratar de reprovar pastor, padre, bispo, profeta, seja lá quem for, não é você que lhe reprova, a Bíblia lhe reprova. Nunca eu posso dizer eu não concordo com o pastor Rosário. A Bíblia não pode concordar com o pastor Rosário. Porque, veja, quem me votou para eu ser o pastor dessa igreja? Vocês se reuniram algum dia, vamos escolher o nosso pastor, e foram me procurar em casa. Você foi apontado a partir de hoje, você é o nosso pastor, vai nos pregar. Quem me escolheu? Aqui, homem que me escolheu. Quem escolheu o Papa Francisco? Não, o Papa Francisco me escolheram. Por quê, pastor, que é diferente? Porque o Vaticano é um Estado. E o Estado do Vaticano lhe indicou como Estado do... Entenderam a diferença? Voltamos para onde? Para a democracia. Houve um conselho que lhe escolheu como representante da Igreja Católica. Como o conselho lhe escolheu, quando algum papa falha, o conselho pode fazer o quê? Lhe destituir. Mas as ações do pregador não são reprovadas porque eu não concordo, porque eu não gosto, porque eu não acho certo. Porque o pastor quer partilhar isso contigo, para te ajudar a não pecar muito nesse sentido. Porque nós pecamos muito a dizer, eu não concordo com o que aquele senhor falou. Nunca deve ser nós. Vi um vídeo de um pastor a falar sobre não sei o que. Não concordo. Não é você que tem que concordar ou discordar. A Bíblia tem que discordar. Deus tem que discordar. A palavra tem que discordar. Por quê? Porque ele não é teu representante. Ele é representante do reino de Deus.
Então o reino de Deus é que tem que se opor contra ele. Por isso é que ninguém sai à rua. Vamos fazer manifestação contra a igreja. Por quê? Porque não fomos nós que escolhemos a igreja, que fundamos a igreja. A igreja tem que? Tem dono. E não existe ninguém mais zeloso no julgamento do que quem? O dono da igreja. Então toda vez que você vê alguma coisa, o meu principal conselho seria até nem tentar julgar. Nem tentar julgar. Tentar fazer com que aquilo nem sequer suba no teu coração. Mas se você estiver muito resistente, opte pelo sentido de dizer: a Bíblia aprova ou não aprova? E nunca eu não aprovo o que o pastor falou, eu não aprovo o que o padre falou, eu não aprovo o que o bispo falou, porque nunca somos nós. Eu que estou a pregar isso para vocês, isso é um princípio que eu procuro cumprir o quê? A risca. Tanto é, a pastora nem está aqui, tanto é que mesmo nós em casa, nós nos policiamos, por exemplo, para falar mal de servo de Deus. Vimos alguma coisa, a pastora sabe, a minha ação às vezes é o que? É automática. Eu tiro logo, se for nas redes sociais, passo logo para outra coisa. Se for na televisão, mudo logo de canal, para aquilo não entrar no meu coração e me levar a pecar, a tentar fazer comentários, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu não sou a pessoa que tem que concordar ou discordar. A Bíblia tem que reprovar diretamente a ação daquela pessoa. Amém? Então veja, honra é algo que as pessoas banalizam muito. Em contrapartida, outras pessoas não banalizam. Outras pessoas simplesmente não sabem. Eu costumo dizer sempre, e a igreja já ouviu essa minha fala, que existem dois grupos de pessoas: os que cometem alguns erros porque não sabem que aquilo é o quê? Errado. E os que erram mesmo sabendo que aquilo é o quê? Errado. Veja, Segunda de Crônicas, vamos a primeiro Gênesis 14. E aqui eu começo a pregar. Vou começar a pregar agora. Então quem chegou agora, chegou a tempo de começar a ouvir o início da pregação. Mas já perdeste muita coisa. Vamos lá. Gênesis. Agora vamos entrar para a mensagem. Capítulo 14. Versículo de número 18. Quem já achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Rapidamente, só para nós não termos que parar, abra aí Hebreus capítulo número 7. Hebreus capítulo do número 7. Vamos só ler o versículo do número 1 e o versículo do número 7. Hebreus capítulo número 7. Versículo número 1 diz assim: Porque este, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Versículo 7 diz assim: Ora, sem contradição, em algumas versões diz, sem sombra de dúvida, o menor é abençoado pelo maior. Veja, a Bíblia vai falar que Abraão vinha de uma guerra. E Abraão até então não era a vossa. Hoje são. O pastor vai falar de novo. Nessa porta, sempre que ela abrir, vão entrar homens bonitos e mulheres. Então vocês têm que ficar já habituados. Isso é o normal aqui. Amém? Vamos ser obrigados a fechar essa porta e começar a abrir a porta de trás. Tem custos, igreja. Só sorriram. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Abraão, Gênesis capítulo 14, ele vinha de uma guerra. Abraão não era rei, amém? Abraão era amigo de Deus.
Abraão era o pai da promessa. Abraão era aquilo que o pastor costuma chamar uma instituição de bênção. Amém? Era alguém que Deus colocou para, por intermédio dele, todas as nações da terra serem o quê? Abençoadas. Mas ele não era rei. Em contrapartida, Melquisedeque era sumo sacerdote. Amém? E era rei de Salém. Quem é maior que quem? Melquisedeque é maior que quem? Que Abraão. Isso é? Come on. Claro, óbvio, né? Mas a Bíblia vai falar, Hebreus 7:7 vai dizer: certamente o menor deve abençoar, honrar, servir o maior. Mas o que Gênesis 14 nos mostra é que quando Abraão vinha, Melquisedeque foi preparar comida para ele. Eu sou rei, eu sou o sumo sacerdote. Esse homem que estava aí, eu sou dono de uma terra. Mas tão logo Melquisedeque viu Abraão, havia em direção a dele, foi preparar comida e água para lhe dar. Por quê, pastor? Porque Melquisedeque não era tolo. Ele sabia a graça que esse homem carrega, ninguém carrega. A unção que esse homem carrega, ninguém carrega. As coisas que esse homem recebeu, ninguém recebeu. As promessas que Deus fez sobre a vida desse homem, não fez para a vida de ninguém. Amém? O que esse homem Deus lhe transformou, Deus não fez com ninguém e não vai fazer com ninguém. E como aquilo que eu honro, eu atraio, deixa eu servi-lo. Mas Melquisedeque era rei. Ele não era só o rei, ele era o sumo sacerdote, era o principal do templo. E Abraão estava aí ao encontro dele para fazer o quê? Para apresentar simplesmente os dízimos. Os dízimos da sua fazenda. O que Melquisedeque tinha que fazer, o que faziam todos os sacerdotes, era o quê? Receber o dízimo, abençoar quem dizimou e amém. Só que antes mesmo de Abraão dizer: pastor, sumo sacerdote, eu vim trazer os dízimos da minha casa, Abraão se surpreende com um gift, com um serviço, com uma oferta da parte do rei. Porque na concepção do rei, eu posso ser rei, eu posso ser sumo sacerdote, mas Abraão é maior do que eu, então eu devo honrá-lo. Você não está entendendo o que eu estou a dizer? A Bíblia diz que os empregados do rei prepararam. A Bíblia quer dizer que Melquisedeque preparou pão e água para Abraão. Talvez hoje ouvir pão e água não significa muita coisa, mas no antigo tempo o que eles mais comiam era pão e carne, e água e vinho. Então eles tinham sempre pão à mão. Você vai ver Gênesis capítulo número 12, fala que quando Deus visita Abraão e encontra Abraão sentado à porta da sua casa, o que Abraão mandou preparar? Mandou Sara preparar pão. Ou seja, naquela altura, dar pão a alguém era o maior nível de honraria que se podia fazer. Por essa razão que você vai ver que quando Eliseu se encontra com aquela viúva, diz assim: o que é que você tem? Ela diz: eu tenho um pouco de farinha e vou fazer o quê? Um pouco de... E ele diz assim: dá para nós. Depois dela dar para o profeta disse: não vai faltar azeite, nem vai faltar o quê? Farinha. O que é que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a ver pessoas que estavam numa grande posição, mas que de alguma forma, aqui entre aspas, reduzem a posição deles para honrar algo que vem na vida de outras pessoas. A Bíblia vai falar, eu quero que você abra aí rapidamente, 2 de Crônicas, capítulo do número 9. Segunda de Crônicas, capítulo número 9, quem já abriu? Veja, eu quero contar aqui um testemunho. Eu tenho uma amiga que há alguns anos atrás nós falamos o que você honra você, seja lá o que for.
Veja, sejam resultados, sejam respostas, sejam milagres. O que você honrar na vida de alguém, você vai atrair para a sua vida. Esse, na verdade, as coisas de Deus são... Deus funciona do seu jeito quando se diz respeito a promover alguém. E Deus estabeleceu, o pastor já falou aqui várias vezes, que Deus estabeleceu princípios. E em Deus, para prosperar, e prosperidade não é ter dinheiro, é ter resultados constantes, basta que eu esteja alinhado ao cumprimento de vários princípios. E um dos grandes princípios que vai te trazer destaque na vida, em qualquer coisa que você for fazer, é o princípio da honra. Veja, essa amiga minha, eu lembro-me que a coisa de 13, 14 anos atrás, ela tinha um problema no ventre. E ela não podia, foi para o Brasil, os médicos disseram que ela não podia conceber. Ela ouviu aquilo, mas rejeitou no seu espírito. Na altura ela já era cristã, fazia parte de uma igreja. E o que é que ela fazia? Normalmente, por exemplo, veio alguém testemunhar: eu quero agradecer a Deus porque o meu bebê nasceu. Ela levantava, a pessoa saiu para ir sentar, ela ia celebrar o testemunho daquela pessoa. Ela descobriu que a prima estava grávida. Ela pegava um dinheiro e comprava um presente e dava para aquele bebê quando fosse nascer, ou para a grávida. Ela descobriu que a amiga está grávida. Ela comprava um presente e dava para a grávida ou para o bebê quando fosse nascer. Ela voltou um outro dia na igreja, alguém testemunhou de novo: Deus me deu um filho, eu quero vir agradecer a Deus pelo meu bebê, vim consagrar. No final ela ia novamente ter com aquela mulher que recebeu o filho e parabenizava e celebrava. Se ela descobrisse, por exemplo, alguém que teve problemas para conceber e hoje estava concebida, ela procurava aquela pessoa: oh, mana, prima, amiga, parabéns, Deus seja louvado pela tua vida. O que é que ela estava a fazer, pastor? Ela estava a honrar algo que ela queria. E ouça, hoje ela está casada, tem filho, pastor, fez a operação, nunca mais voltou para o Brasil. Tudo que ela fez para o ventre dele se abrir foi honrar quem já tinha aquilo que ela queria. Tudo que ela fez era só honrar mães que estavam a dar luz a filhos. Tudo que ela fez, ela contrariou a ciência médica. O que os médicos disseram: você não vai ter filho, isso não funciona. Deus pôs as mãos e calou a ciência. Tudo que ela fez para abrir o ventre dela foi honrar quem tinha filhos. Meu pai, o pastor não ia contar isso, mas isso ele próprio já contou, já se tornou público. Se não fosse público, o pastor não contaria. Ele disse que recentemente, eu já contei aos obreiros, que ele ofereceu um patrão ao pastor Ismael. E sabe por que ele oferece esse patrão? Porque ele estava a orar a Deus para uma igreja de 5.000 membros. Deus lhe disse: procura na tua nação alguém que tem isso que você quer. Ele acordou, ligou para o pastor Ismael: então, eles são amigos, podemos estar juntos. Rosário, você, eu já sei, você. Pastor Ismael marcou um dia, meu pai foi lá com o carro dele e alguém vinha trazendo outro carro. Disse: olha, não quero discutir contigo, o pastor Ismael resiste muito a receber essas ofertas. Meu pai, houve uma vez que raspou toda a conta da igreja, pegou todo o dinheiro no envelope e semeou na vida do pastor Ismael. O pastor Ismael olhou: o quê? Não, Deus mandou-me fazer isso e a pessoa és tu. Está aqui um patrão. Veja, e o pastor diz que estava a desenvolver uma missão e ia precisar exatamente de um jeep para aquela pessoa fazer essa viagem. Sabe qual é o maior nível de honra que você pode fazer para alguém? A maior honra é aquela que atende à necessidade daquela pessoa. Veja, você que você vai ver em casos de honra na Bíblia, quando Jesus, ele próprio vai falar, Mateus capítulo número 10, versículo 41, qualquer um que honrar um profeta na qualidade de profeta receberá o quê? O galardão de profeta. E o que Jesus estava a falar? Estava a falar de homens que estavam na rua a pregar, a evangelizar. E ele estava a dizer: qualquer um que dê um copo d'água, porque ele sabe que naquele momento alguém que andou quilômetros para pregar, a principal necessidade dele é o quê? Água, pão e um teto para dormir.
Então qualquer um que responder à necessidade desse homem, a necessidade emergente, vai receber sobre a sua vida o galardão desse homem. Deus disse ao meu pai: olha, procura alguém na tua nação que já está nesse nível de membros que você quer chegar. Ou seja, e vou vos contar mais. O meu pai tinha na sala, lá no gabinete dele, na porta, um papel que tinha o número 5.000. Para quê? Para ele não perder o foco naquilo que ele queria conquistar. E ele estava a orar. Ouça, ele estava a orar por 5.000 membros. Quando Deus lhe mandou fazer isso, eu voltei no gabinete. Ele tirou o papel da porta. Por quê, pastor? Porque tem coisa que você não precisa pedir a Deus para fazer. Você só tem que honrar quem já tem, e Deus vai te conduzir para essa dimensão. Tem coisa que você não precisa orar. Deus me dá. Deus se conecta com alguém que já produziu isso, que já é um grande empresário na área que você quer ser, que já é uma grande pessoa naquele projeto, que já fez isso. Se conecta, honra, serve aquela unção. E isso vai ser enough para você chegar naquela dimensão e naquele nível. Tirou o papel, parou de orar por 5.000 membros. Porque o segredo, nem todas as coisas você vai buscar onde? Na oração. Aquela mulher que o profeta multiplicou a farinha e o azeite, nunca orou. Tudo que ela fez foi o quê? Honrar. Nunca orou. Tudo que ela fez foi o quê? Honrar. Pastor, eu conto sempre o nosso testemunho no princípio do ministério, daquela bendita oferta que eu coloquei sobre os pés do meu pai. E eu me lembrei, o Espírito de Deus me fez lembrar, que quando eu ajoelhei para semear no meu pai, nós estávamos a sair do hotel Esquina. E o que eu queria naquela altura? Quem falou um templo? Um templo. E quando eu ajoelhei, meu pai orou para mim e disse assim: o que você precisa que eu tenho, receba. Eu saí aquela semana e tudo que eu mais precisava não era um carro, não era uma casa, era um templo. E consegui um templo. Não orei, honrei. E como honrei, atraí. Ouça, o mais engraçado, amados irmãos, é que conseguir esse espaço não foi difícil, porque a honra abriu o caminho. Você acredita que em um dia, assim, no dia, vim para aqui, encontrei o dono do espaço, conversamos aqui, fechamos no dia. Inclusive, eles queriam 6 meses. Eu só tinha dinheiro para pagar 3 meses. Eles aceitaram 3 meses e o resto dá quando você tiver. Come on, somebody. Uma pessoa que está negociando comigo e está dizendo assim: nós só recebemos 6 meses ou 1 ano. Eu disse: eu não tenho 6 meses, não tenho 1 ano. Tudo que eu tenho na minha conta é o equivalente a 3 meses. Se você quiser, eu disse, se você quiser hoje, eu te dou esse dinheiro. Amados, você não está entendendo. Um dia, não foram 24 horas, um dia fechamos esse contrato. Mas foi força do quê? De algo que aconteceu lá atrás. Honra. O que você está à procura que eu tenho. Não foi, eu não conversei muito com meu pai. Eu cheguei, assisti o culto e no final fui ter com eles: pai, eu queria só uma semente. Pai, tá bom, vamos lá para o gabinete. Fomos, ajoelhei, depois dei a semente. E só foi isso. O que você procura, o que você precisa, que eu tenho, receba. Na semana seguinte vamos a fechar. Porque a minha luta naquela fase não era outra coisa, era conseguir sair do hotel Esquina e vir para aqui, e vir para um sítio. Tudo força do quê? Da honra. Segredos para o próximo nível. Uma das coisas que vai te tornar grande em qualquer área da tua vida é honrar quem é grande em qualquer área da vida dele. Uma das coisas que vai te trazer destaque é honrar quem está destacado. Uma das coisas que vai te fazer prosperar é honrar quem está a prosperar. Não é caluniar, não é invejar, não é falar mal. É honrar, é servir a unção, a graça, o dom, o talento, o projeto daquela pessoa. Se você é uma pessoa honrosa, Deus vai te tornar uma pessoa honrada. Abra aí, 2 de Crônicas. Alguém está aprendendo alguma coisa? Isso. Capítulo do número 9. Diz assim a palavra do Senhor, versículo número 1. Quem já achou, diga amém.
Quem não achou, diga eu vou achar. Está calor, né, igreja? Não está calor? Irmão Desírio, o projeto então, vamos abortar? Não vamos abortar, né? Vamos avançar, né? Amém. Então o pastor vai falar sobre isso no final. Porque eu estou sentindo quente aqui. Se calhar o pastor está em movimento, né? É unção, né? Amém. Está fresca a sala? Tá. Amém. Segunda de Crônicas, capítulo número 9, diz assim: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, os seus copeiros, e as vestes dos copeiros, e a subida pela qual ela subia à casa do Senhor, ou seja, o caminho que ela estava a trilhar para ir ao templo que Salomão construiu a Deus, ficou como fora de si. Como é que esses empregados vestem assim? Como é que esse chão é assim? Como é que esses copeiros vestem isso? Como é que a casa desse homem é desse jeito? Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não acreditava nas suas palavras, até que vim e meus olhos o viram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste, ou seja, acrescentou-se, foi além a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o teu trono. Pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e posto como rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos, a rainha de Sabá, de ouro e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas, e fez os corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão de 666 talentos de ouros. Afora o que os negociantes e mercadores traziam, também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra faziam o quê? O quê? Honra, ouro e prata. Veja, Salomão era o quê? Come on. Salomão era o quê? E essa mulher, nem precisamos falar, a Bíblia diz lá o que ela era, o quê? A rainha de... Se formos justos, estavam o quê? No mesmo nível, equiparados, não é? Mas a Bíblia vai falar, e aqui eu vou partilhar, você sabe que Deus prosperou Salomão. Salomão, Deus disse: eu vou te tornar o homem, antes de ti nunca houve, nem depois de ti haverá. Se você ler a história toda, você vai descobrir que o que tornou rico Salomão, o homem mais rico da terra até hoje, era a sabedoria dele, a excelência dele. Atraía, a Bíblia vai falar que reis, comerciantes, empresários vinham fazer o quê? Honrar a sabedoria de Salomão. Ou seja, eu tenho um negócio, eu tenho um projeto, eu não sei como fazer. O que as pessoas faziam? Saíam da nação deles e traziam o problema para Salomão. Salomão ouvia o problema,
dava a solução, eles se maravilhavam com a solução e eles não iam embora de mão vazia. Deixavam ouro, deixavam prata, deixavam especiarias, deixavam madeiras, deixavam coisas para o reino de Salomão. E automaticamente isso foi fazendo o quê? Foi tornando Salomão cada vez mais próspero. Amém? A Bíblia vai falar que essa mulher, a rainha de Sabá, ela era rainha. A Bíblia vai falar que ela trouxe especiarias e riquezas como nunca antes se viu em Israel. O que que significa, pastor? Que ela era muito rica. Amém? Então, não era uma mulher pobre, não era uma mulher qualquer, mas era uma mulher que ouviu a fama de um homem. E ela pegou os seus enigmas. Quando a Bíblia fala enigmas, eram coisas que ela não sabia como resolver. Eram questões que ela não sabia a solução. Ela encheu as suas carroças e foi ter com Salomão. Só que antes mesmo dela começar a falar, a Bíblia vai falar que ela teve contato com os empregados, com os copeiros, com a rua, com a casa. E ela se maravilhou, porque ela entendeu que o que me contaram sobre Salomão é pouco diante daquilo que eu estou a ver. Então a Bíblia diz que ela apresenta as dúvidas dela a Salomão. Salomão lhe dá a solução das dúvidas. E ela faz o quê? Ela semeia na vida de Salomão. O que isso significa, pastor? Que uma rainha abandonou o palácio, abandonou o castelo para ir honrar a unção de alguém, para ir honrar o talento de alguém. Porque tem coisas que às vezes nós estamos a dobrar o joelho para orar. Deus faça, Deus abre a porta, Deus toca, Deus me dá sabedoria, Deus me dá solução. Tem alguém que já trilhou esse caminho e sabe. O que eu devo fazer, pastor? É localizar essa pessoa aí, bater a porta dele e dizer: o meu negócio está nessa fase, como é que eu faço para passar para outra fase? O meu relacionamento não está bom, como é que eu faço para ter um relacionamento estável? O meu projeto não vai bem, como é que eu faço para esse projeto? É identificar alguém que tem o que você tem, que tenha a sabedoria, que tenha os resultados, que tenha os frutos, que tenha a solução. Honrar isso, reconhecer isso. Ouça, vai te facilitar, vai te tirar meses de jejum e de oração. Honrar quem já tem o que você precisa ter. Aquela mulher trilhou quilômetros para honrar o quê? A sabedoria de Salomão. E não é que Salomão lhe apresentou a resposta dos enigmas. E a Bíblia vai falar algo interessante, que ela foi abençoar Salomão. Tudo que aquela mulher precisava era a resposta dos seus enigmas. Mas a Bíblia vai dizer que ela não saiu só com a resposta dos seus enigmas. Salomão ainda fez o quê? Lhe deu coisas que ela precisava levar para o reino dela. Como é que ela teve acesso a isso? Porque ela se deslocou do palácio para honrar alguém que estava num outro palácio. Mas a Bíblia vai falar, Hebreus 7:7, que certamente o menor servirá ao maior. Nós estamos a ver uma mulher que era rica, mas que se baixou a Salomão no intuito de dizer: eu sou rainha, você é rei, mas você é maior do que eu. Todos podem ser profeta, todos podem ser empresários, todos podem ser comerciantes, todos podem ser doutores, mas nós não estamos nunca no mesmo nível, na mesma dimensão e na mesma proporção. Se você quer chegar num nível grande, procura alguém que já está lá e honre a unção dessa pessoa. E veja, se você continuar a ler a história, você vai ver que depois de algum tempo, o que aconteceu? A rainha de Sabá se tornou o quê? Esposa de Salomão. Os reinos se uniram. Ou seja, ela ficou tão maravilhada com aquela unção que ela disse: olha, nada melhor do que ter o dono da unção a cuidar do meu reino. Pastor, não estou a entender. Muitas das vezes, provavelmente você já viu pessoas que têm dinheiro, mas alguém tem um projeto e é bom a desenvolver o projeto. E ele diz assim: olha, eu conheci um menino na igreja do meu pai, ele tinha um projeto de piscinas. E chegou um empresário e disse: eu não quero nada, eu só quero 40% da empresa, 60% é teu, mas todo o dinheiro para esse negócio sair do papel e se tornar uma realidade, eu é que vou colocar. Porque às vezes você está a lutar para desenvolver algo que o que você precisa, sabe o que? É se conectar com quem tem a unção e a graça para fazer aquilo dar certo. Veja,
Há um homem de Deus, vários, na verdade ele não é o único, mas vou falar dele, por exemplo, o profeta Hubert Angel, é o profeta líder da Spirit Embassy, uma igreja que começou no Zimbábue e agora está em Londres, Estados Unidos e tudo mais. Se você vê a vida daquele homem, você vai pensar que ele... eu não sei o que você vai pensar. E uma das coisas que torna aquele homem muito próspero, por exemplo, fora o facto dele ter os seus próprios negócios, ele tem uma rede de hotéis, tem uma marca d'água e tudo mais. Mas uma das coisas que torna aquele homem muito próspero é que ele tem pessoas à sua volta, e não é o único, aqui em Angola tem N pessoas a viverem isso. Ele tem pessoas à sua volta que reconheceram a graça, a unção, a sabedoria que está sobre a sua vida. E toda vez que, por exemplo, essas pessoas, e nós estamos a falar na igreja daquele homem, tem magnatas do petróleo, dos diamantes, jogadores de futebol americano internacional, jogadores aquela liga de futebol da inglesa é quem? Premier League, né? Da Premier League, jogadores famosos. Esses homens sabem fazer o quê? Eles olharam para o profeta, eles falaram, é impossível esse camarada meter a mão em alguma coisa e secar. Quando eles vão fazer um negócio, vão abrir um projeto, vão fazer uma parceria, eles vão lhe procurar. E eles dizem, profeta, não precisa dar nada, nós só queremos teu bilhete. E temos X parceiros aqui, vamos dividir em partes iguais, 25% é teu, só vais pôr o teu nome. E por que eles fazem isso, pastor? Porque eles entenderam que ter aquele homem associado ao negócio deles é uma mais-valia para o negócio não secar. Ele não vai andar de cima para baixo como eles, a transpirar, a fazer o negócio dar certo. Mas é óbvio que eles vão apresentar o negócio e pela sabedoria do Espírito, aquele homem vai lhes dar a direção do que eles têm que fazer e as coisas dão certo. Veja, nós estamos a falar de pessoas, ouça, estamos a falar de pessoas que deixaram perder chaves de casa e ligaram para ele. Deus, dá-nos a graça, Senhor. Papai, eu não estou a conseguir entrar, eu não sei onde é que está a minha chave. Não, olha a tua chave. Você ao sair deixou cair no canto do vaso, vai na tua porta. Alguém que nunca foi na casa dele. Então há pessoas que entenderam que o segredo do meu sucesso muitas das vezes não está. O segredo do meu sucesso muitas das vezes está acoplado em outras pessoas. Então, se por exemplo você está aqui, você tem um negócio, você é empresário, é fundamental que você não seja muito nariz empinado também. Que você entenda que muitas das vezes o que vai fazer a tua empresa evoluir não é o facto de você ser o CEO da empresa. Às vezes é um colaborador topo de gama que você tem. Por essa razão é que você vai encontrar várias multinacionais que a dada altura fizeram o quê? Promoveram colaboradores a sócios da empresa. Porque eles entenderam que esse camarada é uma mais-valia para a nossa organização. Então, para nós não o perdermos, vamos promovê-lo a sócio. O interesse dele na organização vai fazer o quê? Vai aumentar. Veja, Filipenses capítulo do número 4. Queria só antes de lermos Filipenses 4, porque Filipenses 4 vai falar um pouco sobre serviço que algumas pessoas faziam a favor de Paulo. Mas veja, antes de nós abrirmos, o pastor gostaria aqui de colocar um parênteses, que honrar alguém não é só semear, amém? E semear não é só dar dinheiro e dar carro e dar casa e dar perfume e dar sapato e dar roupa, amém? E pagar viagens. Semear não é só isso. E honrar não é só semear. Semear não é só sobre finanças, amém? Você pode honrar celebrando a vitória de alguém, a conquista de alguém. Você pode honrar, por exemplo, recomendando o serviço de alguém que você não conhece, mas que você aprecia e que você quer chegar naquele nível. Eu próprio que estou aqui a falar para vocês, várias vezes pessoas vieram falar comigo sobre ministério, sobre coisas, e recomendei procurarem outros pastores. Mas por que você não colocou aquela pessoa aqui contigo? Porque eu sei que tem pastores mais maus do que eu.
E isso me diminui de forma alguma. Provavelmente não. Eu confesso que estou aqui graças a uma única coisa: honra. Honra. Então, muitas das vezes, honra vai ser confundida com semente. Mas nem sempre você honra semeando. Amém? Porque eu sei que muitos dos exemplos que nós apresentamos aqui, muitos, não todos, por exemplo, quando o pastor falou de Joshua Silva não deu dinheiro para o pastor Cubos, mas serviu na organização da conferência. E alguém que estava numa posição de ser o quê? Servido. Ele deixou o lugar de honra onde todos os homens de Deus estavam sentados e ficou de pé com o protocolo para ajudar a organizar a sala. Ele deu dinheiro na sala? Não. Mas serviu. Você pode ter um projeto que você quer desenvolver e encontrar alguém que está numa posição que você quer chegar. E aquela pessoa diz: olha, eu vou organizar um workshop, vou organizar uma conferência. E você se conectar com aquela pessoa e dizer assim: eu posso fazer parte do protocolo, eu posso fazer parte da organização, eu posso acompanhar o processo. Eu contei aqui alguns dias, e o pastor conta isso agora porque, por exemplo, já passou. E normalmente quando nós contamos algumas coisas, e normalmente só o fazemos quando já passou, porque a nossa intenção não é show off. Às vezes contamos para poder passar para as pessoas que nós vivemos o que pregamos. Recentemente, quando o Dr. Paul, o pai do meu pai, ia fazer ele faz normalmente 2 a 3 conferências anuais. E alguns meses atrás ele ia fazer uma, vai fazer uma agora em novembro. E quando nós estávamos a conversar, lembro, aquele dia íamos visitar o meu pai, porque íamos levar algo, eu e a pastora. E de manhã meu pai liga: pastor, como é que tá? Nunca mais, saudade. Eu falei: pai, estava a carregar agora o telefone para ligar para si. Então o pai começou: não, logo, vamos. Tá bom, subimos, fomos, assistimos o culto, depois saímos, fomos conversar um pouco, trocamos uma ideia. E ele disse-nos que ia viajar e tal e tal. Veja, o meu pai ia viajar, estava a me ligar de manhã para me dar a conhecer que naquela semana ele ia viajar. Nós fomos, conversamos. Depois nós conversamos, íamos para casa. Eu disse: pai, nós podemos levar o pai para o aeroporto? Ele disse: claro. Nós alugamos um carro top de gama. Top. Executivo. Aquele carro, olha, vou vos dizer uma coisa. A minha mãe diz sempre, e hoje mais do que nunca eu lhe dou razão: ser pobre é pecado. Ei, risca isso na tua vida. Não. Olha, posso falar como da minha zona fala: não aceita isso. Ouçam, ser pobre é pecado. Irmãos, eu subi no carro, óbvio. Carro de uma empresa executiva, vem com um executivo, carro, toalhas. Eu ali atrás naquele carro, eu falei: Senhor, se for um sinal, o teu filho está preparado. Deus, não precisa passar muito tempo, pode ser hoje, amanhã. Eu estou preparado, Deus, pode mandar esse carro para mim agora. Ei! Olha, posso falar algo? Dinheiro é emocional. Há coisas que você entra, você sente uma... Eu não sei se aquilo eu estava no avião da Emirates. Ouça, aquilo é carro. O conforto que aquilo te dá. Por isso é que eu às vezes entendo que as pessoas gastam dinheiro em comprar coisas caras. Não é vaidade, é o que aquilo te oferece. Você está sentado no banco de trás. Normalmente você, quando senta no banco de trás dos carros, é super apertado. Aquele carro, o teu banco de trás ainda empurra mais para trás. Ou seja, se o espaço é pouco, vamos te dar mais espaço. Sai uma coisa que o teu pé fica. Você tem os teus comandos do teu banco. Aquece o banco, arrefece o banco, endireita. Falei: Jesus, eu estou preparado, Deus. Viste que eu já sei trabalhar com essas coisas? Viste, Deus? Eu estou preparado. Podes mandar a qualquer altura. Tive que descobrir como é que se trabalha com aqueles carros, com aqueles botões todos aí. Nós fomos buscar o meu pai. Fomos buscar a casa. Deixamos no aeroporto. Quem pagou o carro? Nós pagamos o carro.
Não foi barato. Quando eles voltaram, nós fomos já com outro carro. Quando voltamos, fomos com um BM. Aqueles executivos lá no protocolo. Meu pai já viaja no protocolo, já é outro nível também. O senhor do protocolo, o motorista meteu o carro assim, aí na entrada. O senhor mandou tirar o carro. Eu disse, não vais tirar nenhum carro. Fui lá até com o senhor. Sim, mas o carro está aí porque eu disse, viemos buscar alguém. Vieram buscar quem? O senhor Rosário Neto. Ele ouviu já esse nome, ele falou, senhor Rosário Neto. Ele nem sequer sabia que era pastor. Ele pensou, já deve ser um ministro, deve ser uma entidade. É entidade. Nós estávamos à espera lá fora, o senhor nos convidou para entrar. Eu e a pastora, o nosso buquê de flores, queriam nos levar, chamaram o responsável do protocolo para nos levar até na placa. Eu falei, vocês também estão a exagerar um pouco. Depois entramos, colocaram-nos numa sala para fazer o protocolo. Meu pai chegou, recebemos eles, recebemos as pastas, colocamos no carro, fomos deixá-los a casa, papapá. Agora, no aniversário da igreja, o pastor falou aqui que o carro que trouxe o meu pai não era o carro dele. E veja, não é porque ele não tem carro. Ele tem 2 Range Rovers na porta da casa dele. Um condomínio que só tem uma rua. Não tem lá atrás o condomínio do meu pai. 2 Ranges, um Velar, um autobiógrafo. Mas não é porque ele não tem. Não é porque Salomão era pobre. É porque eu ganho mais ao dar do que ele ao receber. É porque ele tem coisas que eu preciso. Ouça, vou te ensinar algo. A honra, eu chamo a honra de roubo santo. Amém? Quando você honra alguém, você rouba a graça daquela pessoa. A única vantagem da honra é que quando eu te roubo, você não perde o que você tem. O que é teu se mantém contigo. Então, como há níveis que eu sei que eu não preciso orar. Toda vez que eu quero esforçar alguma coisa, eu vou semear na vida do meu pai. Eu vou honrá-lo com alguma coisa. O que é isso que eu fiz? Lhe dei dinheiro? Não, mas lhe dei serviço. Fui transportá-lo de um lado para o outro. Porque eu sabia que ele estava aí para um sítio bombástico. Eu disse, eu quero fazer parte dessa unção. E quando chegamos, por exemplo, quando meu pai chegou, nós saímos do aeroporto para casa. Por nós sermos o primeiro contato, nós recebemos informações, notícias, bênçãos que provavelmente outras pessoas não receberam. Então, quando nós estamos às vezes a falar sobre algumas coisas, são coisas que nós não mostramos na igreja, mas nós fazemos com constância. Porque a honra é algo que não pode sair da nossa vida. A honra é algo que nós temos que carregar como modelo de vida, como padrão de vida. Todos os dias nós temos que estar programados para honrar o chefe, programados para honrar o pai. Ouça, por quê? Porque honrar alguém vai te colocar na dimensão que aquela pessoa já está. Por isso é que Efésios capítulo 6, versículo 2 vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que façam o quê? Se prolonguem os teus dias na vida. Você nunca vai ser mais velho do que o teu pai. Quando você honra o teu pai e a tua mãe, eles estão a te trazer para onde? Para a estação da longevidade. Se ele já tem 60, ele está a te permitir você chegar aos 60. Se ele já tem 70, ao honrar ele está a te permitir você chegar aos 70. Se ele tem 80, ao honrar ele está a permitir você chegar aos 80. Por isso é que eu estou a falar, honra. Ouça, viver muito não é fruto de treinar. É óbvio que você também não vai comer fast food todos os dias, mas não é não é consequência da comida. Viver muito é consequência de honrar bem as pessoas, sobretudo o teu pai e a tua mãe, porque a honra te leva para a dimensão da pessoa que você está honrando. O Espírito de Deus me fez entender e me disse: é exatamente isso que acontece. Por isso é que as pessoas vivem muito quando honram o pai, porque quando o teu pai está numa idade, ao honrá-lo, ele está a te dar a graça de chegar no mesmo nível de idade que ele. A honra é uma das coisas que vai nos ajudar a não morrer, inclusive prematuramente. Então veja, o que é isso, pastor? É o segredo dos grandes. Filipenses capítulo de número 4, por conta do nosso tempo, já temos algum. Podemos abrir? Pronto, vamos abrir e vamos fechar. Filipenses capítulo de número 4,
versículo número 11, Paulo vai dizer assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, o que Paulo vai falar, ele está a agradecer à igreja de Filipenses por ter participado no ministério dele, com ajudas e tudo mais. Mas o Paulo está a dizer, olha, mas eu não estou a falar isso porque eu tenho necessidade que vocês me deem coisas. Não tenho necessidade que vocês me deem roupa, vocês me mandem dinheiro, vocês me mandem comida. Porque eu, Paulo, já estou habituado a viver tendo e não tendo. Mas a intenção de Paulo aqui não era fazer uma lavagem na cabeça das pessoas para dizer, olha, Paulo falou isso, então vamos cada vez mais mandar coisas para Paulo. Porque eu se tenho, dou graças a Deus. Se eu não tenho também, dou graças a Deus. Na verdade, Paulo vai ensinar a igreja que é o benefício que vai recair sobre a tua vida por vocês me honrarem. E Paulo diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para quê? Para a vossa conta. Ou seja, eu não estou a procurar que vocês me deem coisas. O que eu estou a procurar é vos dar algo que vai abundar. É vos dar abundância para vocês. Paulo está a dizer, eu não estou a procurar que vocês me mandem ajuda. O que eu quero vos ensinar é um código para vos dar uma vida o quê? Abundante. Amém? Não que procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que vai fazer a vossa conta abundar é a palavra que Paulo vai falar em seguida. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. O que Paulo quer ensinar à igreja de Filipenses? Deus vai suprir as vossas necessidades em glória, segundo Cristo Jesus, porque vocês fizeram o quê? Vocês ajudaram a suprir as minhas necessidades. A igreja de Cristo, às vezes estamos a orar, o meu Deus vai suprir as minhas necessidades. Não é para todo mundo. Paulo está ensinando a igreja, a vossa conta vai abundar, porque vocês supriram a minha necessidade. Como vocês supriram a minha necessidade, o meu Deus vai suprir as vossas necessidades. Como vocês ajudaram na minha missão, o meu Deus vai suprir as vossas necessidades. Ou seja, essa promessa é uma promessa que está condicionada a uma semente de honra que alguém liberou para a vida de alguém. E como eles serviram a Paulo, Paulo se encarregou de levantar essa intercessão para a vida deles. Não é um código que vai funcionar para a vida de todo mundo que clamar, tal como Paulo aplicou. Veja, eu costumo dizer que a honra é uma lei espiritual. Nós falamos há pouco tempo, por exemplo, que a honra é um roubo santo. Falamos também, tentamos aqui trazer algumas formas de ajudar as pessoas a poderem honrar autoridade, chefe, pai, mãe, padre, pastor, profeta, apóstolo, bispo, qualquer pessoa numa posição de autoridade. Você tem que se esforçar em honrar. Você pode honrar com serviço, você pode honrar com a tua fala. Até a fala demonstra honra. A forma como você se comunica com alguém que está numa posição de autoridade demonstra honra. A forma como você interage com essa pessoa, como você trata essa pessoa, demonstra honra. Vais vir aqui em casa. Vais vir a que hora, chefe? Vais vir a que hora, não estou chefe. Pode ser teu íntimo. Doutor fulano, gostava de saber a que horas é que o doutor chega. A que hora é que o chefe chega. Chefe, vais vir? Chefe, hoje vais vir?
isso é lá no Não Te Irrite com os amigos. Com o chefe você não pode falar assim. Com alguém que está em posição de autoridade. Pastor, vou te esperar. Pastor, continua a te esperar. Te espero mais. Não, isso é você falar com teus amigos. Você não fala isso com alguém que está em posição de autoridade. Te esperei e não vieste mesmo ontem, chefe. Te esperamos, bué, chefe. Não, isso é bué. Você está falando com o teu patrão. Bué, ouça. Eu já contei aqui na igreja, o meu primeiro emprego, a minha chefe era uma das minhas melhores amigas. Amém? Eu trabalhei num projeto que era financiado pela Chevron, no hospital pediátrico, e eu fui gestor de base de dados. Estamos a falar de 2018, 2019. E a responsável do projeto, que é a pessoa que me arranjou o link, era a minha melhor amiga na altura, alguém que saía quase todas as semanas comigo. E as pessoas, depois de alguns anos, se espantaram quando eu era menino, quando descobriram o nível da relação que eu tinha com ela. Porque lá ela era doutora. Sim, doutora. Doutora, podemos não sei o quê. Doutora, vamos para não sei o quê. Doutora, nunca se viu. E não estou a falar porque sou eu. Eu estou a pregar no altar. Se eu tivesse a mentir, esse altar ia me fulminar. Não estou a falar porque sou eu. As pessoas admiraram depois quando descobriram que nós tínhamos um laço de amizade. Porque eu não fui descuidado, não. É minha oui. É como oui. Come on, somebody. Você é cristão, muda um pouco esse discurso, essa fala, a tua postura, a tua conduta. Tens que ser luz. Não falar como o mundo fala, agir como o mundo age, se comportar como... Alguma coisa tem que nos distinguir do mundo. E não é o carro, não é a casa, é a conduta. Pedro estava aí a andar a pé como todos, mas falaram, você é um deles. As pessoas têm que olhar para ti e ver Cristo e falar, não, você realmente é da igreja, como falam. Eu já disse aqui na igreja, Lexus qualquer pessoa pode comprar. Ninguém vai falar que você é de Cristo porque você tem Lexus. Alguma coisa vai ter que olhar em ti e falar, esse tem Lexus, mas ele fala diferente, ele age diferente, se comporta diferente. Como é que ele chegou nessa dimensão? Porque normalmente os que chegam aqui são arrogantes, são soberbos. Mas esse cara é humilde, é honroso, é disciplinado. Quando as pessoas forem a fundo, descobrirem que não é macumba, que não é magia, que foi a mão de Deus que te prosperou, que foi a mão de Deus que te promoveu, que foi a mão de Deus que te levou à grandeza. Veja, ainda falando sobre Filipenses, um dos meus mentores que eu falei aqui, Joshua Shillman, apóstolo Joshua Shillman, da Nigéria, ele conta hoje o homem, ouça, com a maior rede de lavandarias da Nigéria. Você sabe que a Nigéria é um país muito populoso. Vocês também sabem que a Nigéria é maior que Angola. Nós não estamos a falar com a maior rede de lavandarias de uma província, de um distrito da Nigéria, com a maior rede de lavandarias de Angola, da Nigéria, desculpem. Aquele homem, no princípio do negócio, ele foi procurar o apóstolo e disse, apóstolo, eu me comprometo, é uma coisa que eu quero fazer. Só preciso que você me permita. Durante um ano, sabe onde é que ele estava? Era uma coisa. A lavadaria dele era uma caixinha. Mas ele disse, durante um ano, eu quero lavar os teus fatos. Todos os domingos, ele ia à casa do apóstolo Joshua, recolhia os fatos, levava na lavandaria, e ele não dava nos trabalhadores para lavarem. Ele lavava. Fez isso durante um ano. Amados no Senhor, quando ele cumpriu o voto dele, depois de um ano, o mundo começou a lhe olhar, porque na Nigéria também, sabe isso o que é? Sopram. O mundo começou a lhe olhar e começou a falar, não, esse foi buscar uma fita, esse fez alguma coisa. Deus trouxe uma velocidade no crescimento dele. E quando ele foi contar o testemunho, ele disse, não tem segredo, não foi gestão financeira. O que abriu a minha porta só foi porque eu identifiquei alguém que tinha uma graça, alguém que tinha uma honra, alguém que tinha um poder, alguém que estava numa posição acima de mim, alguém que tinha uma capacidade que eu sei que os seus iam lhe ouvir. E eu fiquei um ano a servir essa pessoa. Deu dinheiro no apóstolo Joshua? Não. Mas lhe honrou com o quê? Com serviço. Um ano. Depois de um ano, foi
até hoje aquele homem é o homem com a maior rede de lavandarias de toda a Nigéria. Ele próprio está dizendo, não foi minha gestão, não foi mais business plan, não foi plano de negócio, foi honra. Porque veja, no nosso plano de negócio era impossível em 3 anos nós cobrimos os territórios que cobrimos. E no nosso plano de negócio era impossível em 2 anos nós termos os números de trabalhadores que temos. Era impossível nós estamos a lavar roupas de famosos, de entidades políticas. No nosso plano de negócio isso não fazia parte. Foi uma semente que eu deixei há 1 ano atrás, que rompeu com tudo. Hoje, o homem mais rico de África, alguém conhece o nome dele? Fala. Qual é o nome dele? Como é que é? É isso mesmo. Aliko Dangote, o maior, ou melhor, o homem mais rico de África. Aliko Dangote não é cristão, é muçulmano. Mas veja, alguns anos atrás, há um homem de Deus que já é falecido, chamava-se em vida Benson Idahosa. Benson Idahosa era a reflexão palpável do que é unção. Ele foi num culto e começou a ouvir Benson Idahosa. Começou a ouvir alguém falar: Jesus cura, Jesus ressuscita, Jesus isso, Jesus aquilo, e papapá, e papapá. Ele foi, Jesus está vivo, ressuscita morto. Ele foi no pastor e falou: hoje mesmo Jesus ressuscita morto, ressuscita. Jesus faz isso, faz, tá bom. Ele saiu dali, pegou um grupo de pessoas e começaram a procurar óbito na Nigéria. Benson Idahosa, começaram a procurar óbito, encontraram óbito, uma menina 14 anos sensivelmente tinha morrido. Ele falou: se Jesus está vivo, se Jesus ressuscita, menina ressuscita. Miúda tossiu. As pessoas começaram a correr. Ouve, isso não é história, factos. Pessoas vivas é que estão a contar isso. Benson, a unção daquele homem, Senhor. Eu estou a procurar o templo. Eu não vou falar isso aqui, senão vamos pensar, pastor, está a fazer feitiçaria. Deixa só. Alguns pessoas não estão preparadas para o que eu ia falar. Veja, aquele homem naquela altura, Benson Idahosa, foi o primeiro homem na Nigéria a ter programa de televisão cristão. Primeiro cristão a ter programa de televisão, a ter programa de rádio, a ter Mercedes-Benz. Vivia numa aldeia, foi a primeira pessoa da aldeia a comprar moto. Porque na altura falavam que cristão não pode ter essas coisas. No tempo deles ensinavam que prosperar, ter resultados é pecado. O pastor da aldeia que pregava sobre pecado, um dia a mulher dele estava grávida, ia perder o bebê, na aldeia ninguém estava conseguindo cuidar. Foi bater a porta do Benson Idahosa: minha mulher nos leva só para a cidade. Vou te levar na cidade, mas você é santo, tua mulher é santa, vão subir no meu pecado. Não é pecado, é necessidade. Hoje é necessidade. Subiu na moto, foram para a cidade, a mulher deu a luz, o bebê nasceu, voltou no outro domingo. Nós temos que prosperar, o céu tem que se abrir, você tem que fazer dinheiro. Hoje temos que comprar carro e casa. Ouve, posso falar? Uma das coisas que faz as pessoas te criticarem ou criticarem quem está num nível alto é só porque ainda não chegou lá. Sabe o que é que a crítica manifesta? A crítica manifesta uma inveja escondida. Quem está a criticar quem tem Mercedes-Benz, quem tem Mercedes-Benz? Quem está a criticar quem está a viajar muito, também quer viajar. Lhe dá a sua oportunidade, Vai viajar e não vai voltar mais. E casou com aquele bem feio, quer casar também, só que não tem nenhum bem feio que ele quer. A crítica é o esconder, o ocultar um desejo. Essas igrejas sempre falar nas pessoas para prosperarem, para ficar rico. Lhe visita só. Eu vou fazer um dia, vou vos contar. Pegar mesmo não pode prosperar. Vou lhe procurar, vou lhe oferecer um carro novo assim no saco. Eu vou falar: não foi Deus que me mandou, eu senti no meu espírito. Quero ver se ele vai rejeitar. Porque ele não experimentou. Porque no dia que você lhe pagar uma primeira classe na Emirates, ele vai começar a pregar outras coisas. Ele vai falar: Deus existe. Só porque andaste na Emirates.
Porque andaste na Emirates, Deus existe. Porque passeaste num Lexus, Deus existe. Ele não sentiu. Algum tempo atrás, quando a internet começou a emergir, os pastores, as igrejas começaram a falar o quê? Internet é do diabo, internet é do Satanás. Hoje todos fazem live. Até os pastores que falavam que a internet é do diabo. As pessoas tendem a criticar o desconhecido. Ele está a comer muito peixe seco, ele leva só num bom restaurante a comer carne que se desfaz na boca. Queijo que custa mais que a compra do mês todo na casa dele. Ele vai falar na mulher dele: aqui peixe não entra mais. Peixe é porque ele não provou. As pessoas criticam o desconhecido. Eu posso ouvir um amém? Veja, eu estava só vos explicar um pouco do Benson Idahosa para vocês entenderem a dimensão desse homem. Ele foi no cristianismo na Nigéria, ele foi pioneiro em tudo. Quando ele começou o programa dele de televisão, ele precisava de patrocinadores. Veio uma marca de cerveja. Ele disse: olha, eu vou te dar $100 mil. O senhor, dono da marca, o que é que você quer em troca? Perguntou o Benson Idahosa. Benson Idahosa perguntou a ele: o que é que você quer em troca? Ele disse: não, eu só quero que eu seja o sponsor, o patrocinador da tua marca. Ele disse: não, o reino de Deus não está vendido. Podes voltar com os teus $100 mil. Passou algum tempo, não veio só uma pessoa, mais de 5 pessoas vieram semear para ele abrir o programa dele de televisão. Quando ele estava no programa dele de televisão, esses vídeos você encontra no YouTube. Vai procurar, vai encontrar esses vídeos. Quando ele estava no programa de televisão, ia ter uma comitiva de bruxos. Não é comitiva, como é que se diz aquilo? Conferência. Porque veja, na Nigéria, talvez você não saiba, nem como aqui que o feiticeiro se esconde. Na Nigéria o feiticeiro anda mesmo com as fitas dele assim, a falar mesmo as coisas, te visita, te cumprimenta. Eu fui para o Congo algumas vezes, e o guia que estava andando comigo no Congo, passamos numa rua, nós andando no carro, eu comecei a sentir pânico no carro. Eu falei: ficaram estranhos. Eu disse: aqui não dá para falar muito, não dá para se mexer, tem que sair rápido daqui. Porque ele me apontou um senhor com um bubu azul, lembro-me perfeitamente, todo escuro, com um chapéu assim azul do bubu, sentado no meio de várias pessoas, com umas miçangas assim na mão. Disse: aquele tio que está aí é um dos maiores bruxos aqui do Congo. Aqui se escondem, lá não se escondem. Todo mundo sabe que ele é bruxo. E ao lado daquele tio não se grita. Não se... isso que vocês fazem. É como? Vamos bazar. Lá não. Aquele tio, se subiu uma coisa, ele vai te soprar. Ficas uma semana sem conseguir falar Ouça, os homens... Deus, que as pessoas tenham temor dos homens de Deus assim também, como do tempo de Elias. Que volte o temor como no tempo de Elias. Os homens tremem no passeio, fazem a curva. As pessoas estão assim a fazer a curva, a falar, curvaram, viram o tio. Interromper a conversa, não se escondem. Mas o tio tranquilo, com um grupo de pessoas, tinha um estabelecimento qualquer aí à volta. Falei: é assim afinal, aqui todo mundo já sabe que esse é o maior bruxo, aquele é o maior feiticeiro. O maior pastor não, as igrejas é mais lá atrás. Falei: nosso time, temos que melhorar. Precisamos de meter aí um Mourinho para nos dar uns treinos melhores. Veja, só para dizer o quê? Havia um conselho de bruxos, e eles foram para a televisão. Na mesma semana, o pastor Benson Idahosa ia fazer uma cruzada no estágio. Então aquilo estava a mexer a Nigéria naquela altura, porque ia causar muito, ia movimentar muitas pessoas, trânsito, e algumas pessoas estavam dizendo: não podem ser as duas atividades no mesmo dia, ou uma vai cancelar, ou a outra vai cancelar. O Benson Idahosa disse no grupo: ouve, se aqui há alguma atividade que vai cancelar, é a vossa. Não, nós aquilo. Benson Idahosa disse: então vocês vão morrer. Nós vamos morrer sim. Você acredita? O Benson perguntou no bruxo: você acredita na minha Bíblia? Eu acredito, porque os bruxos acreditam em Deus. Sabe que bruxo sabe que Deus existe. Bruxo não finge, bruxo não é louco. Ele sabe que Deus existe. E ele sabe que Deus lhe rompe mesmo assim absurdamente quando quer lhe romper. O Benson lhe perguntou: você acredita na minha Bíblia? Ele disse: eu acredito na vossa Bíblia.
Você acredita? Não, eu sei que o vosso Deus existe. Então você sabe que a minha Bíblia diz que ao feiticeiro não deixarás viver. Ou vocês vão cancelar, ou todos os bruxos vão ter que morrer. Aquele senhor, o vídeo mostra que aquele senhor não terminou a conferência de imprensa. Chegou o sábado, a conferência dos bruxos cancelaram. Come on, somebody. Cancelaram a conferência, falaram: ei, aquele maluco, aquele vai nos matar. Vamos marcar para outro dia. Para vocês entenderem só a dimensão desse homem, já está falecido. Benson Idahosa foi pregar nos Estados Unidos. A mãe dele morreu. Ligaram para ele nos Estados Unidos e disseram: papá, mamãe morreu. Ele pegou o telefone e disse: não, mamãe não morreu. A mamãe não pode morrer, mas não está morta. Ele disse: hoje, quando eu lhe visitei no espírito, ela estava bem. E Deus não me falou que ela ia morrer. Ouça, ele disse na família dele: peguem o corpo dela, coloquem no meu quarto, na minha cama, e fechem a porta. Eu vou terminar a conferência. Quando eu terminar a conferência, eu vou voltar. Isso não é mito. Isso na Nigéria se conta todos os dias. Está cheio disso no YouTube. Veja, deixem o corpo dela no quarto. Ele ficou 3 dias nos Estados Unidos. Terminou a conferência, voltou. Quando ele chegou na casa dele, abriu a porta do quarto e disse: mama, stop playing, wake up and go cook for me. Mama, para de brincar. Levanta, eu cheguei, vai cozinhar para mim. Mama, para de brincar. Não foi, em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Deus não me falou que ela ia morrer. O espírito dela estava bem. Abriu a porta do quarto. Mamãe, cheguei, para de brincar. Levanta e vai cozinhar para mim. A tia tossiu. Tu levantou. Não, mamãe, você está bem, vai cozinhar. Um strong man. Agora, por que o pastor quer te contar essa história? Esse camarada Aliko Dangote, ele já era comerciante na altura do Benson Idahosa. Benson Idahosa convidou um pastor inglês para a Nigéria. E enquanto o pastor pregava, comunicaram nesse pastor que o filho dele passou mal, entrou em coma e tinha que ser operado de emergência. Então o pastor, como não tinha fé do Benson, shake a little bit, tremeu um pouco, disse: não, tenho que voltar. Mas naquele dia já não tinha lugar, porque o regresso desse pastor não estava marcado para aquele dia. Aquilo foi uma situação superveniente, tinha que voltar de emergência para a Inglaterra. Então eles vão para o aeroporto, tentam comprar um bilhete para aquele dia, e a companhia diz assim: não tem lugar, o avião está na pista, todo mundo já fez check-in, não tem mais nenhum lugar no avião. Então o Benson Idahosa, como era conhecido, ele disse: não, eu sou pastor, eu sou homem de Deus, permitam-me entrar, possa ser que eu encontro alguém lá dentro que me conhece e tal. E, ouça, levaram o Benson Idahosa com esse pastor já com a mala dele no avião. E ele disse: olha, temos aqui uma situação, alguém, papapá. Primeiro o inglês falou, apelou, o povo, nada. E Benson entrou. Diz assim: podia ser Benson o nome dele. Amados, eu gostaria de fazer um apelo, conforme o meu irmão já disse, temos uma situação assim, ele precisa voltar de emergência. A companhia se encarrega de depois marcar logo um lugar no próximo voo para essa pessoa, só precisamos que ceda o lugar e papapá. Quem levantou para ceder o lugar? Aliko Dangote. Cedeu o lugar para esse pastor que tinha que voltar para onde? Para a Inglaterra. O Benson Idahosa lhe perguntou: você faz o quê? Não sei o que. Ele disse: não, eu sou empresário. Você é cristão? Não, eu sou muçulmano. Mas acredita em Cristo? Eu acredito em Cristo. Ajoelha. Por causa da tua honra, você vai se tornar o maior empresário de África. Até fiquei arrepiado. Ouça, Aliko Dangote não está morto, está vivo. Vai, ouça, investiga onde você quiser investigar, vai encontrar essa história contada pelo próprio Aliko. Ouça, por essa razão o Aliko Dangote tem a maior fábrica de cimentos de África,
Por essa razão, quando o Bishop David Oyedepo estava a construir a igreja dele de 70 mil membros, ele foi no Bishop e disse: Bishop, todo o cimento para a construção da tua igreja eu é que vou dar. Eu experimentei a força da honra na minha vida. Ouça, ele é muçulmano, ele está dizendo: não foi o muçulmanismo, eu estou muçulmano porque creio nisso, mas foi o Deus dos cristãos que me trouxe na dimensão onde eu estou, e simplesmente porque um dia eu honrei um servo de Deus. Porque um dia eu honrei um servo de Deus. Porque um dia eu honrei a graça que alguém carregava. Esse homem não está morto, está vivo. É o homem mais rico de África. E ele conta que o que lhe levou na dimensão que ele chegou não foi porque ele trabalhou muito, investiu muito. Foi uma semente que ele deixou lá atrás na vida de alguém. Aquela semente de honra que ele liberou naquele avião provocou uma palavra que foi liberada sobre a vida dele. E ele diz que eu vivo até hoje os benefícios daquele ato. Por isso é que quando ele vê um grande evento de cristãos, mesmo ele sendo muçulmano, ele vai e se envolve. Porque ele sabe: ei, o Deus desses é complicado. O Deus desses aí é estranho. O Deus desses recompensa de forma estranha. Você imagina uma igreja da dimensão da Cidadela, mas fechada. Quanto de cimento leva naquela igreja? Estamos a falar de quantos $1000 em cimento? Ele disse no profeta David Oyedepo: profeta, todo o cimento da igreja você não paga nada. Eu só preciso que o arquiteto me dê o projeto, a quantidade. Os meus caminhões vão estar aqui a entrar e a sair com cimento para construir uma mega church. Aliko Dangote, muçulmano. O que o pastor falou lá atrás? Que a honra é o quê? Roubo santo. Honrou, roubou. Ele ouve um projeto dos cristãos, uma grande conferência, um grande servo de Deus vai construir alguma coisa. Ele fala: isso funciona. Marca uma audiência, vai lá. Como é que está o homem de Deus? É para quantas pessoas? 120 mil pessoas, não tem problema. Olha, eu vou mandar um cheque de $200 mil. Mas ele é muçulmano. Mas ele está toda hora vindo os cristãos roubar. Ele experimentou isso na vida dele. E ele sabe que isso funciona. Mas nós, veja, as coisas de Deus são complexas. E crescer em Deus não é tão difícil como parece. A única coisa difícil para nós é o processo da espera. Nós temos dificuldades em esperar os resultados. Mas não é difícil crescer em Deus. Por isso é que Deus nos deu como é que eu posso dizer? Um guião. Quando as coisas vêm, vem um livro. Isso. Deus nos deu um manual de resultados na vida. Só que todas as instruções desse manual vão desencadear automaticamente um processo de espera. Você ora, não aconteceu, Deus não fez, não, tem que esperar. Você honrou, não aconteceu, Deus não fez, não, tem que esperar. Ouça, todos, David Oyedepo, o pastor Rosário Neto, todos vão te contar que por exemplo, vou só contar agora o testemunho do meu pai. Eu falo sempre, eu não falo de outras famílias, eu falo da minha. Meu pai abriu a igreja de Portugal, uma igreja em Lisboa, abriu agora uma igreja no Porto. E ele contou quando o pai saiu daqui quando? Sábado, né? Sábado, a atividade foi sábado, domingo de manhã, viajou para Portugal. Segunda-feira estávamos a falar e ele disse: pastor, estou aqui agora no Porto, vim ver o templo do Porto e é incrível que o contrato está assinado e toda a obra já está paga. Tudo está pago, tudo está feito, os homens vão começar, nós só vamos chegar aqui, entrar e começar a louvar Deus. Mas uma das coisas que ele conta é que o que eu estou a colher hoje são coisas que eu fiz ontem. Houve uma fase quando meu pai queria abrir a igreja de Portugal. Há um pastor que está lá em Portugal, que é o pastor Gaio, que quase todas as semanas meu pai ligava ao pastor Gaio: pastor Gaio, manda X para a igreja de Londres, manda Y para a igreja X dos Estados Unidos, manda Y para a igreja Y da Nigéria, manda X para o pastor X, manda X para o pastor não sei o quê. O que ele estava a fazer? Ele estava a procurar pessoas que tinham o que ele tinha.
Às vezes pastores que ele não conhecia, que não lhe conhecem. Investiga o IBAN deles, investiga o NIB deles, vamos transferir. E ele conta que depois de uma jornada de sensivelmente 1 ano, só a transferir, só a honrar. Quando chegou a estação dele, hoje a igreja, o MIF de Lisboa, tem mais de 300 membros, já arrendaram um espaço maior. Dia 27 vão estar a inaugurar um novo espaço. Mas ele está falando, pastor, é tudo pago, é chegar, nós vemos assim e dizer assim na igreja, queremos fazer não sei o que. Alguém vem no final e diz assim, pastor, quanto é que é X? Tá bom, está aqui Y. Alguém vem, pastor, quanto é que é? Tá aqui X. A igreja não está a meter a mão no bolso para pagar nada. E ele está a dizer, isso não é porque nós oramos muito. Sabe por quê? Porque nós honramos muito. Então, em Cristo, se você pega um conjunto de princípios e aplica com fé e com paciência, quando você menos esperar, você vai ver a mão de Deus se mover sobre a sua vida. Você vai ver a mão de Deus se mover sobre o teu negócio. Ouça, seja em que área for, aquilo que você quer ser ou ter, procura alguém que consiga te levar para essa dimensão e honre aquela pessoa. Se você quer ser um grande empresário, se você pode não honrar o pastor, vai encontrar um grande empresário no ramo que você quer ser, faça alguma coisa para servir aquele grande empresário. Automaticamente a graça daquela pessoa vai ativar alguma coisa na tua vida. Ouça, funciona. O segredo dos grandes para o próximo nível chama-se honra.